esta tempestade porque não voltaram ontem mais cedo. E se eu quisesse contar quanto já sofri neste mundo por tua causa? Ora, Mariana, volvi-lhe serenamente. Sou pai e não desejaria transformar-me em carrasco dos filhos. Falo-lhes por amor, procurando integrá-los na esfera dos homens de bem. ASR indicador ordinal feminino. Finisterra, porém, antes que o marido ampliasse o ponto de vista, atalhava furiosa. Já sei. Homens de bem, no teu conceito, são burros de carga que aguentam com o fardo alheio. Meus filhos não terão esse destino. Que vivas na escravidão do trabalho, vá lá. Estamos velhos e inúteis. Os meninos, porém, não nasceram cativos. Hão de viver como bem quiserem, e para isso tenho meus braços fortes, caso te negues ao pão de cada dia. As duas moças abraçavam-na com ares triunfais, os rapazes sorriam vitoriosos. Joaquim fixava a cena doméstica, de olhos úmidos, e compreendia a inutilidade de qualquer discussão. Dilatar atritos seria tomar o vagão do escândalo e, por esse motivo, recolhia-se ao quarto, a manusear velhos livros ou renovando a Deus o pedido de socorro espiritual. No princípio de cada mês, as contas enormes choviam em casa. Lojas e armazéns apresentavam débitos quase fantásticos. Recebia Finisterra o salário e entregava-o pontualmente à mulher. Frequentemente, contudo, Dona Mariana reclamava. Joaquim, com estes pobres vinténs acabaremos nas casas de prego. Por que não te mexes? É preciso encarar o futuro. Parece incrível que um chefe de escritório ganhe esta miséria. Procura o diretor-geral, expõe-lhe nossa situação, do contrário eu mesmo assumirei a responsabilidade dessa iniciativa. Este mês o dinheiro não chegou para satisfazer as necessidades mais prementes. Preciso mais 900 cruzeiros. Não tenho, explicava o marido sacrificado. Lança novo empréstimo. Devo pagar antes de domingo os vestidos de Helena e Libertina. Finisterra, mobilizando os sentimentos mais justos, ponderava receoso. Não tenho dúvida em pedir nova quantia ao meu procurador, mas tu não achas razoável que as meninas se coloquem dignamente? Há concursos valiosos para os ministérios públicos e, ainda que elas não alcançassem remunerações compensadoras, ganhariam algo para auxiliar-me no elevado padrão de vida que defrontamos atualmente. A palavra de Joaquim, de inflexão carinhosa que a caracterizava, era de esclarecer o coração mais inculto. No entanto, a companheira replicava colérica. Nossas filhas no serviço? Nunca. Sempre foste pai desnaturado e indiferente. Como se haverão as pobrezinhas em face das exigências descabidas do serviço público? Esqueces que o pai é responsável pelo sustento dos filhos. Não é isto, explicava Finisterra calmamente. Trata-se de providência lógica no mecanismo doméstico. Na juventude não trabalhamos por auxiliar os pais devotados e generosos. Em que nos tornamos menos dignos. O trabalho nobilita sempre, aproximando-nos de Deus. Dona Mariana desfechava-lhe um olhar de feroz egoísmo e rematava. Essas teorias são tuas, reflexo do teu espiritismo inconsequente. Não reduzirei meus filhos à condição de animais de carga. Argumentos do esposo tornavam-se inúteis. A companheira comentava o assunto, desabridamente, com os filhos. Na semana que Finisterra conversasse sobre trabalho, choviam ditérios, zombarias, observações ásperas e ingratas. O tempo não remediava a situação, antes agravava os problemas. Os rapazes tornavam-se mais vádios, as jovens mais ociosas. Ao atingir 65 anos, apresentava-se Joaquim tão recurvado, tão encanecido que aparentava mais de um século de idade. Foi nessa altura que os negócios da família se complicaram ao extremo. Atirados ao jogo de azar, os rapazes consumiam somas consideráveis, drenadas do bolso paterno pela falsa ternura maternal. Completamente bloqueado de dívidas vultosas, Finisterra não pôde recorrer a novos empréstimos para atender aos caprichos da esposa e aos desmandos dos filhos. Multiplicavam-se atritos, discussões e queixas amargas. Quando a tormenta doméstica atingiu o ponto culminante, com a insolência de cobradores exigentes e atrevidos, à porta, Dona Mariana procurou o refúgio da oração, na noite que lhe pareceu mais cruel. Oh! Meu Deus! Clamava a infeliz. Por que nos esquecestes em vossa infinita bondade? E, mãe cega pelo próprio egoísmo, continuava. Meus filhos sofrem injustiças, são feridos pelo destino humilhante.
Acolhei minhas súplicas. Ajudai-me a levantar as energias do meu desventurado esposo, vencido e desanimado deste mundo. Inspirai a seus chefes que lhe aumentem o ordenado miserável. Estou cansada de exigências, Senhor. Dignai-vos ajudar meu coração aflito de mãe, não me abandoneis. Tende piedade de meus filhos, de meus pobres filhinhos. Embagada de lágrimas, soluçou baixinho, terrivelmente desalentada. Não viu, porém, a forma luminosa que abraçou de leve, em sinal de assistência e carinho. A prece de Dona Mariana foi ouvida. Henrique, dedicado amigo de outras eras, que sempre tentava auxiliá-lo inutilmente, depois de ungir-lhe o coração de brandas esperanças, reuniu nessa noite as entidades generosas, cooperadoras assíduas a favor da paz dos Finisterras, e explicou delicadamente. Meus irmãos, a súplica de nossa amiga comoveu-me fundamente. Precisamos auxiliá-la de forma decisiva. Creio que a solução caridosa e justa será chamarmos o nosso Joaquim à vida espiritual. Roguemos ao Senhor a permissão de romper os laços frágeis que o retêm nas esferas do planeta. Subtraindo-o ao lar, a esposa e os filhos abrirão as portas de receptividade à inspiração superior, curando-se-lhes a cegueira. Vejo na medida a única providência aconselhável. Ninguém divergiu do alvitre valioso e amorosa assembleia, após sincera súplica, foi atendido no propósito de libertar o velho companheiro. Com efeito, dentro de 4 dias Joaquim Finisterra desencarnava repentinamente num ataque de angina. Somente nessa hora, reconheceu a família quem era aquele velhinho recurvado, de fisionomia inalterável. Dona Mariana lamentava estentoricamente a perda irremediável, os filhos soluçavam de dor. Entretanto, semanas depois, vizinhos e amigos notaram a tirânica Sr. Finisterra exprimindo-os em gestos nobres e humildes, pela primeira vez, e quando recebeu o prêmio de seguro deixado por Joaquim, cada filho se encontrava no serviço honesto, consagrando o dia ao suor do trabalho digno, e a noite ao repouso da bênção familiar. 24. A estranha indicação. A moléstia do Acácio Garcia desafiava todos os métodos de cura. Andava o rapaz desalentado, abatido. Estampava-se-lhe no semblante dolorosa melancolia, que parecia irremediável. Não obstante as convicções espiritistas da família, a situação agravava-se dia a dia. Filho de negociante abastado, não tivera o aguilhão da necessidade a lhe desenvolver amplamente os recursos próprios. Crescer acumulado de mimos, sem a necessária experiência da vida, e nessa circunstância radicava o agente principal de seu desânimo. Debalde inventavam os genitores carinhosos viagens, passeios, diversões. Segregado voluntariamente no quarto, vivia o enfermo a protestar contra o destino e a maldizer o mundo inteiro. Tudo lhe enfarava o espírito voluntarioso. Nos dias secos, preferia a umidade e, às refeições, reclamava pratos esquecidos da cozinheira. Havia 10 anos que se manifestara o primeiro sinal da enfermidade estranha. Acácio, entretanto, não revelava lesão alguma. Examinado por vários médicos, de todos recebera advertências animadoras e os pais chegavam a reconhecer que os facultativos prescreviam medicação mais por gentileza que por necessidade. Referiam-se alguns a depressões nervosas, outros a sífilis hereditária. E a doente continuava cada vez pior, irritadiço e quase intolerável. Fechava portas com estrondo, esmurrava mesas a menor contrariedade. Preocupadíssimos, os pais resolveram tornar ao tratamento psíquico, procurando, dessa vez, o velho Rodrigues, que se notabilizara como doutrinador eficiente, em conhecidas reuniões espiritistas. Iniciou-se a peregrinação diária, difícil e penosa. À noite, tornava-se preciso arrancar o doente de casa, automóvel. Acácio chorava, debatia-se, resmungava. À custa de enorme esforço, sentava-se no recinto, ouvindo, silencioso, preleções evangélicas, ou dissertações mediúnicas. Na primeira semana, o genitor dirigiu-se ao orientador das sessões e explicou. Precisamos trabalhar a favor de meu filho. A meu ver, a enfermidade do Acácio resulta de tremenda obsessão. E, passando a mão pela fronte em sinal de cansaço, acrescentava. Há 10 anos que lutamos desesperadamente. Médicos, remédios, passes mediúnicos, distrações, sem falar na fortuna que esse tratamento constante me obriga a despender. Não concorda comigo, quanto à certeza de estarmos sob o assédio terrível de entidades inferiores.
Com a moléstia do rapaz foi-se-nos a tranquilidade para sempre. Minha mulher não sabe a que atender e eu, de minha parte, sinto esgotar-se minha resistência. O velho Rodrigues, olhar comovido, esboçou um gesto de paciência, que lhe era característico, e rematou. O senhor tem razão. Submeterei o assunto aos nossos protetores. Intensificaremos a devida assistência e organizaremos sessões práticas, destinadas à doutrinação dos espíritos perversos. Contudo, se o bom velhinho começava a observar caso tão velho, a providência não era nova. Os Garcias, desde os primórdios da moléstia, percorriam agrupamentos espiritistas de vários matizes doutrinários. Ante a afirmativa de Rodrigues, porém, renovava-se a esperança dos pais carinhosos e amigos. Acácio alimentava-se regularmente, dormia tranquilo, mas, chegada a manhã, explodiam descontentamentos e arrufos. A aproximação de quaisquer visitas, trancafiava-se no quarto e, à noite, desencadeava-se verdadeira batalha para reconduzi-lo à reunião habitual. De regresso a casa, apresentava sempre observações menos justas. Não ouviram a preleção sobre resistência espiritual? Indagava fazendo caretas, tudo aquilo era comigo, mas não sou nenhum ignorante e sei o que significa fortaleza moral. Aquele velho tolo nunca sofreu o que tenho experimentado, em doenças de dissabores. Tive ímpetos de atirar-lhe em rosto minhas represálias, fazendo-lhe compreender o seu verdadeiro lugar, entretanto. A genitora devotadíssima atalhava, carinhosa. Ó, meu filho, as dissertações do Sr. Rodrigues destinam-se a todos nós. Não observaste que ele fala sob viva inspiração do plano superior? Não te entregues exageros de sensibilidade. Exageros? Clamava o doente, sob forte exasperação, a senhora não conhece a vida. Como acreditar que um velho tão imbecil seja inspirado por forças divinas? Não suponha tal coisa. Rodrigues é bastante astucioso para abstrair-se dos interesses que o chumbam neste mundo e dar-se a contemplações do mundo invisível. Certamente conhece o que representa o capítulo dos lucros e multiplica advertências e encenações. Sou, porém, bastante precavido contra vigaristas fantasiados de apóstolos. Cale-se, meu filho. Você não sabe o que diz, exclamava o genitor em tom imperativo. E, fazendo sinal à mulher, obrigava a retirar-se discretamente, liquidando a discussão. De outras vezes, o rapaz interpelava a velha mãe, asperamente. Sabe a senhora por que motivo tanto falou papai em boas maneiras, durante o almoço? Enquanto a genitora se recobrava da surpresa, Acácio prosseguia. Aquilo era comigo, referia-se a mim. Acaso, falta-me educação? Isso é desaforo. Vivo doente, desanimado, e meu próprio pai busca pretextos para acusar-me de grosseirão. Fique a senhora sabendo que, tão logo melhore, sumirei de casa, darei sossego a todos. A pobre mãe fixava nele os olhos úmidos e esclarecia. Por que tamanha suscetibilidade, meu filho? Teu pai é incapaz de fazer-te acusações. Juvencio vive lendo livros educativos. Não terá direito de comentar conosco as valiosas observações dessas leituras. O rapaz amuava-se, careteava e sumia no quarto, depois de bater com a porta fragorosamente. Repetindo-se os trabalhos psíquicos sem resultados positivos, Rodrigues, muito bondoso, aconselhou voltassem ao médico. Ler ao Sr. Garcia, em jornal da véspera, a notícia de que a cidade fora honrada com a visita de notável psiquiatra. Sentiu-se esperançado e deliberou levar o filho ao exame do famoso especialista. Na inércia de sempre, Acácio não conseguiu furtar-se ao desejo paterno. Entretanto, o médico, depois de meticulosa auscultação e rigoroso inquérito, definiu o caso em poucas palavras. Trata-se de esquizofrenia. O pai do enfermo, apesar de certa cultura, não estava em dia com a terminologia científica e pediu explicações. O facultativo esclareceu que aludira a mais difícil das moléstias nervosas e mentais, referindo-se largamente à patologia da loucura e à neurologia, acrescentando, após inumeráveis citações. Estamos presentemente, no Brasil, com a cifra apavorante de mais de 100.000 esquizofrênicos. Retiraram-se os Garcias levando a receita cheia de complicadas indicações, mas, praticamente, sabiam tanto como ao penetrarem no hotel, o improvisado consultório do famoso psiquiatra. Nada valeram medicamentos exóticos e injeções raríssimas.
Agravando-se a situação de Acácio, a família voltou ao grupo doutrinário. Como sempre, o velho Rodrigues permanecia no seu posto, atendendo na medida das possibilidades justas. O enfermo, porém, saía das reuniões mais queixoso do que nunca. Amaldiçoava dissertações, recusava ensinamentos. Numa das sessões, todavia, estava-lhe reservada bela surpresa. Quando menos o esperavam, surge um espírito amigo, que se dirige ao doente em página comovedora. Acenava-se Filopatos. Depois de aludir aos laços que os uniam, de um passado remoto, prosseguia. Lembra-te, Acácio, que recebeste oportunidade santa de trabalhar na terra em benefício de ti mesmo. Faz-se indispensável não conceder tamanha importância às impressões nervosas. Levanta-te do torpor espiritual de tantos anos. Não te cansaste ainda dessa atmosfera de queixas, insulamento e enfermidade? Aprende a seguir o dia, cada vez que o dia ressurja. A vida é um cântico de trabalho e criação incessantes. Não te detenhas no túmulo das preocupações inferiores. Busca a convivência dos familiares, dos amigos, dos irmãos de luta, e, sobretudo, não deixes a confiança em Deus fora do coração, recordando que permaneceremos contigo. A surpresa causou geral satisfação e, no entanto, o enfermo, apesar de profundamente tocado no íntimo, esforçava-se por manifestar as velhas contradições. Em casa, Juvencio Garcia, na qualidade de estudioso da etimologia, sentiu-se na obrigação de oferecer alguma definição do mensageiro, e acentuou. Deve tratar-se de entidade muito interessante. Filopatos quer dizer amigo das doenças ou amigo dos doentes. Os Garcias andavam exultantes, mas o teimoso Acácio repetia a cada momento. É preciso ver para crer e eu só poderia aceitar essa mensagem se me encontrasse com esse espírito. Entretanto, as manifestações do mensageiro continuaram noutras reuniões. O doente as recebia de pé atrás. Decorridos alguns meses, quando a Sr. Garcia exaltava o ensinamento sempre novo das páginas recebidas do emissário solícito, o rapaz explodiu. Mas, por que Filopatos não dá logo a indicação necessária à minha cura? Eu só queria encontrá-la, para exigir que o fizesse. Se formula tantos conselhos, por que não formula os remédios de que careço há mais de 11 anos? Entretanto, para aumentar-lhe a surpresa, nessa mesma noite a entidade prometeu que se encontrariam pessoalmente ao primeiro ensejo, durante o sono. E embora a má vontade e a preguiça mental, Acácio Garcia sonhou, após uma semana, que se encontrava junto do amigo, em esfera de grande atividade e beleza. Ante a luminosa auréola que cercava o benfeitor, não sabia explicar o imenso júbilo que o inundava. O generoso espírito aproximou-se sorrindo, entregou-lhe um papel dobrado e explicou. Aqui tens a indicação necessária à tua cura, meu querido Acácio. Não a transmiti pelo médium, porque devia entregá-la quando nos encontrássemos a sós, leia e compreende. Sumamente emocionado, o rapaz desdobrou um pequenino documento e leu maravilhando. Indicação: 10 horas de serviço ativo por dia. Muitas dificuldades e pouco dinheiro. Nuvens de preocupação e chuvas de suor. Modo de usar: entregar-se ao trabalho de boa vontade a fim de encontrar o tesouro do espírito do serviço. Encarar as dificuldades como instrutoras. Aprender a alcançar muita espiritualidade com reduzidas possibilidades materiais. Aceitar as nuvens de preocupação e as chuvas de suor como elementos indispensáveis à sementeira e à colheita nas terras da vida. Acácio, muito desapontado, não sabia que dizer. Filopatos, porém, abraçou e disse, começa o tratamento hoje mesmo. A fim de criares coragem, inicie o esforço com algumas duchas geladas. Nesse momento, o enfermo acordou, mas a frase duchas geladas lhe ressoava no cérebro. Saltou da cama animado de energia diferente. Amanhecia. Maquinalmente, tomou a toalha de banho e saiu do quarto. Surpreendendo aquele impulso, que não ocorria há muitos anos, a velha genitora acercou-se do rapaz e inquiriu aflita, aonde vais, meu filho? Vou às duchas. Esta noite marcou meu encontro pessoal com Filopatos. E desde esse dia Acácio foi outro homem. 25. Tragédia oculta. Nos derradeiros anos da existência, meu velho amigo Idamundo Figueroa deixara-se absorver por incessante preocupação. Convencera-se da vizinhança da morte inelutável, desejava conformar-se, mas, doía-lhe fundo a ideia de ficarem a esposa e 2 filhas relegadas ao torvelinho das lutas materiais.
Acumulara fortuna sólida, esforçara-se anos e anos por amealhar recursos financeiros, com vistas ao porvir, e conseguira vencer nesse capítulo da experiência terrestre. Entretanto, era demasiado sensível para manter-se calmo nas circunstâncias difíceis. Profundamente aferrada ao ambiente doméstico, não sabia como afastar-se da convivência familiar. A enfermidade longa dispusera a meditações graves e tristes, e embora a companheira fosse pródiga em gentilezas, Figueroa permanecia intimamente exasperado. De quando em vez, o velho Noronha, veterano espiritista daquele remoto vilarejo nortista, vinha visitá-lo, interessado em esclarecê-lo. Edmundo, dizia solícito traço, você deve convencer-se de que a decadência orgânica é caminho indicado a nós todos, neste mundo. Mais tarde ou mais cedo, precisamos desfazer laços, retificar atitudes espirituais. Que é o corpo senão a veste imutável da criatura imortal. O doente fitava-o atencioso e replicava firme. Compreendo a lei inelutável que nos rege os destinos, entretanto, o pai dedicado não poderia abandonar o reduto doméstico sem resistência. Se somos compelidos à defesa contra os ladrões, por que não combater a morte? Não será ela, porventura, o derradeiro ladrão a roubar-nos a vida? Não duvido que as transformações constituam fatalidades necessárias, todavia, mesmo em espírito, continuarei ao lado de minha mulher e das filhas. O Noronha sorria e explicava situações de além-túmulo, consoante as experiências de várias sessões de intercâmbio com o invisível. Edmundo escutava e respondia. Suas opiniões confortam-me sobremaneira, mas, de qualquer forma, quando me desprender do corpo, velarei no ambiente doméstico, enquanto o Criador me renovar energias. Não me abandonarei ao desapego em circunstância alguma. O Noronha percebia que a conversa não deveria continuar naquele tom lúgubre e ensaiava outros temas. Dona Rosalina, a esposa de Edmundo, relativamente moça ainda, aproximava-se e a conversa tornava-se menos triste. Falavam então de política, de costumes, de esperanças no futuro. Os cuidados da companheira, porém, não logravam dilatar a resistência orgânica do enfermo querido e chegou o dia em que Edmundo Figueroa se transportou para outra margem da vida, sem qualquer bagagem material, tal como viera ao encarnar. O quadro doméstico, nessa emergência dolorosa, não podia eximir seus gemidos, lágrimas, protestos de eterno amor e saudade eterna. As coroas preciosas que rodeavam o cadáver davam, à cena, triste tonalidade de apoteose fulgurante. Ninguém se referia a Edmundo senão com palavras santas e gestos solenes. Lembravam suas virtudes, os exemplos de carinho e solidariedade. Até os velhos inimigos da política municipal descobriam-lhe qualidades superiores, até então ignoradas. Pouco depois dos funerais, Figueroa acordou tomado de surpresas angustiosas. Compreendeu, sem dificuldade, a transformação operada. Atingira outra modalidade de vida, a morte atirara plagas diferentes, mas o apego ao lar era tamanho que não pôde ouvir amigos velhos e atentos, à sua espera. A retina espiritual não conseguia fixar a nova paisagem afetiva, e como Deus permite experimentarmos nossos caprichos até o fim, desde que nosso impulso não afete a ordenação da obra divina, voltou Figueroa imediatamente ao ninho inesquecível. Espantado, surpreso, observou que ninguém dava conta de sua presença nos lugares queridos. Era noite. Sentou-se ao lado da esposa, que trajava então rigoroso luto, e fazia-lhe pedidos comoventes. Dona Rosalina, que tricotava tranquila, sentiu de repente a imaginação perturbada. Nada ouvia, mas sentia os pensamentos confusos, recordando o companheiro sob impulsos fortes. A certa altura, aumentaram as impressões psíquicas e ela gritou para o interior. Lilica. Lilica. Veio a filha mais velha, assustada, explicando-se a genitora aflita. Estou a lembrar-me excessivamente de teu pai. Tenho medo, muito medo. Que será isto? E se Edmundo nos aparecesse? Que horror, mamãe, bradou a moça, muito pálida, tenho pavor do outro mundo. Aproximou-se o pai, cheio de saudade, e quando lhe tomou as mãos esclarecendo que era o mesmo, que a morte do corpo não o transformara, a jovem alarmou-se e bradou. Sinto arrepios. Estamos sós neste quarto. Vou chamar Titina a empregada. Saiu a correr, a fim de buscar a irmã e a cozinheira, e as horas restantes da noite registraram cenas penosas, no visível e no invisível.
Figueroa desenvolveu o máximo esforço para acomodá-las devidamente, e, no entanto, cada gesto de carinho era retribuído com observações rudes e ingratas. Rezaram em voz alta, cantaram hinos religiosos. A criada chegou a tranquilizar a patroa, asseverando que, se o patrão aparecesse, teria coragem de mandá-lo para o inferno, e essa declaração sossegou Dona Rosalina e as filhas, que se aquietaram devagarinho. Tão grande, todavia, foi o sofrimento moral de Edmundo que o desventurado se retirou a um recanto esquecido do quintal, para desabafar à vontade. A luta, porém, começara e Figueroa não era espírito irresoluto. Longe de atender às inspirações que o bafejavam de mais alto, permaneceu firme no reduto doméstico. Dona Rosalina recorreu a missas, novenas e orações particulares. Contudo, cada noite lhe renovava os receios sem conta. Indignado com a situação, Edmundo insistiu energicamente, tentando senhorear o organismo da filha mais velha, ansioso de ministrar esclarecimentos à companheira. Mas a moça, exibindo singulares perturbações nervosas, apenas lhe assinalava a presença em gritos estentóricos. Ei, meu pai, estou a vê-lo. Ó Deus, tende piedade de nós. E, olhar esgazeado de louca, prosseguia com acento impressionante. Ele que chega. Abraça-me, diz que não morreu. Tenho medo. Donde vens, papai? Não estás, porventura, com Deus? Ah! Eu morro, eu morro. Dona Rosalina, aterrada, chama o médico. Este ministra injeções violentas, aconselhando a internação em casa de saúde. Edmundo vê a oportunidade perdida. Nada mais conseguiu, senão prostrar a filhinha amada. A situação complica-se cada vez mais. O médico, ativo, passou a frequentar-lhe a casa, e, quando soube que a viúva Figueroa era proprietária de algumas centenas de milhares de cruzeiros, passou a fazer-lhe a corte escandalosamente. Agravaram-se os padecimentos do atribulado Figueroa. À maneira do homem invisível de Wells, o mísero passava o tempo a gritar, gesticulando a esmo, sem que ninguém o notasse em casa. Observando que o segundo matrimônio de Dona Rosalina era fato a consumar-se em breves dias, acentuou-se-lhe a desesperação. Voltou novamente a influenciar a filha, obrigando-a então a recolher-se ao leito, por mais de 2 meses. Nas primeiras crises nervosas, alarmara-se extremamente o coração materno. Dona Rosalina chamou o padre para exorcizar, e como não bastasse a providência, requisitou as doutrinações do Noronha. Quanto mais se multiplicavam tais medidas, pior se tornava Edmundo, premido de inenarráveis angústias. Chegado, porém, o dia das segundas núpcias da viúva Figueroa, meu velho amigo Cantidiano procurou-me com intimação afetuosa. Humberto, providenciemos hoje nova situação para o Edmundo. Se as coisas continuarem no pé em que se encontram, não sei até onde poderá ir esse infeliz. Pus-me à sua disposição e acercamo-nos do velho companheiro. Depois de enorme esforço, conseguimos que o desventurado nos avistasse. Estava em condições de meter pena ao coração mais endurecido. Quando deu conosco, correu ansioso ao nosso encontro. Abraçado a Cantidiano, seu antigo colega de letras primárias, desenrolou as desditas de 2 anos de incompreensão. O amigo escutou pacientemente e falou bem-humorado. Mas, afinal, que queres? Rosalina casar-se-á hoje, pela 2ª vez. Tuas filhas terão padrasto, mas olha que há maridos e meninas sem números, nestas condições. Sei, bem sei, replicou Edmundo, lacrimoso traço, mas a ingrata da minha mulher teve coragem de chamar o sacerdote para excomungar-me até o Noronha. Veja bem, o Noronha veio doutrinar-me a seu chamado. Poderá você compreender tudo isto? E, notando o sorriso manso de Cantidiano, acrescentava. Por que não se exorcizou o intruso nem se doutrinou a Rosalina? O tratante é o diabo em pessoa e minha mulher demonstrou coração endurecido e indiferente à minha dor. Ambos também são espíritos e espíritos excessivamente perturbados. O companheiro abraçou e esclareceu. Resigna-te, Edmundo. A maioria dos nossos amados na terra não nos podem compreender senão como fantasmas. Para eles, quem partiu pelo túnel da sepultura não ama, não vibra, não mais sente. Por enquanto, isso é fatalidade em nossos círculos evolutivos. Esperemos o crescimento mental das criaturas. É indispensável conformarmos-nos aos desígnios divinos. O interpelado meditou aquelas ponderações sensatas e indagou.
Como esclarecer Rosalina e explicar às filhinhas que eu não morri? Que fazer para demonstrar minha repugnância ao explorador que me invadiu a casa? Cantidiano estreitou-o mais carinhosamente nos braços acolhedores e respondeu: sossega. Irás conosco a esferas diferentes, onde alcançarás trabalho redentor e vida nova. Quando os amados nos não podem entender, não seria justo recorrer à violência. É preciso entregá-los à vontade de Deus e partir em demanda de outros rumos. Teu apego ao lar resultou de louvável dedicação, que Deus abençoa. Tua casa, porém, não conseguiu continuar ao teu lado, após a morte do corpo. Dada essa impossibilidade, da qual não tens culpa, tua tarefa dispôs-lhe para esta finda, para começar a de irmão, no amai-vos uns aos outros. Compreendeste? E, para finalizar mais simplesmente, acrescentou sorrindo: a mulher, o médico e as filhas serão protegidos de Deus, esclarecidos pela vida e, sobretudo, não te esqueças de que, hoje ou amanhã, eles serão igualmente fantasmas para os que ficarem no mundo. Pela primeira vez, após a morte física, Edmundo Figueiroas sorriu e, sem mais dizer, seguiu-nos resoluto. 26. Assistência espiritual. Constantino Saraiva tornara-se muito conhecida por suas produções mediúnicas e, embora sua cota de tempo e possibilidades materiais continuassem exíguas, conquistara amizades numerosas, ensejando involuntariamente enormes expectativas em torno do seu nome. Toda missão útil, porém, encontra obstáculos nos lugares onde a luz não foi recebida pela maioria dos corações, e Constantino, dada a ampliação natural das responsabilidades, tornara-se alvo de forças inferiores, no visível e no invisível. Companheiros encarnados seguiam-lhe os passos, ansiosos por saber se dava testemunho pessoal das verdades de que a se constituir instrumento e as entidades vagabundas, deslocadas do vampirismo pelos espíritos superiores, a se fazerem sentir por intermédio dele, anotavam-lhe as mais insignificantes atitudes e não lhe perdoavam a decisão de manter-se firme na fé, apesar de tropeços ou tempestades. Criou-se, assim, em derredor do médium Saraiva, considerável bagagem de lutas. É de justiça, contudo, advertir que esse movimento hostil não derivava apenas do psiquismo de Constantino, mas para combater o venerável Fanuel, o espírito sábio e benevolente que ministrava substanciosas lições por meio de suas faculdades. Os malfeitores desencarnados desenvolviam todos os recursos de insinuação. Recebia Saraiva propostas de salários vultosos, convites para mudar de situação, e como não vingasse a sugestão do ouro, tentaram o trabalhador no capítulo do sentimento. Feriram Constantino nos sonhos mais íntimos do coração, mas, preparado contra os alvitres da luxúria, resignou-se o médium e a máquina de serviços continuou sem perturbações. Tal serenidade, todavia, não vinha à superfície por conquistas dele próprio, mas porque Fanuel montava guarda ativa e permanente, cooperando na integridade e desdobramento da tarefa. A situação caracterizava-se por notável harmonia, quando os adversários gratuitos prepararam sutil cilada, em que o médium seria vítima das próprias intenções. Grande número de confrades, de populosa cidade, realizava valioso empreendimento para a difusão do espiritismo evangélico, mas, a ambição e o egoísmo, a breve trecho, acocoraram-se como dois monstros na empresa dos obreiros desprevenidos. A obra ameaçava ruir. Amigos da véspera dividiam-se em campos opostos. Envenenados de personalismo destruidor, brandiam as armas da insídia e da leviandade, através de tribunais e secretarias. A obra generosa transformara-se, pela invigilância da maioria, num grande movimento de ambições comercialistas. Inegavelmente, havia ali, como em toda parte, trabalhadores honestos e sacrificados, mas, qualquer solução justa só poderia resultar de uma cooperação geral. No auge da luta, os caricaturistas da zona invisível lembraram o Saraiva. Não seria chegado o momento de lhe inutilizar as energias desferindo golpes no instrutor espiritual? Alguém chegou mesmo a declarar sutilmente: insinuaremos a vinda do Constantino, e se chamarem Fanuel a esclarecimentos, é natural que não possa ele atender à generalidade, onde há tantos descontentes. Estabelecida a impressão nervosa nos culpados, entraremos a dominar os incautos e promoveremos atritos fortes. É de esperar que o escândalo tome proporções devastadoras e, em seguida, Saraiva há de procurar quem lhe exaltou as qualidades de peão. Riu-se o grupo gostosamente e deu mãos à obra. Daí a dias,
Constantino foi convidado a visitar a grande cidade, onde lavrava confusão lastimável. Consultaram o chefe de serviço quanto à licença, e como não houvesse embargos de qualquer natureza, Saraiva poderia partir oportunamente. Constantino, porém, assoberbado de obrigações diversas, não desejava empreender a viagem estafante, mais de 1000 quilômetros de via férrea, e manteve-se no retraimento que lhe era peculiar. Os malfeitores, contudo, desejavam atingir seus fins e sugeriram sutilmente que se oferecesse a Saraiva homenagens espetaculares. Mais alguns dias e Constantino soube, pelos jornais, que lhe preparavam recepção de grande vulto. Reunir-se-iam os companheiros em pretos honrosos, cada solenidade congregaria número considerável de admiradores e amigos. Constantino, que não conhecia as tramas e os dramas distantes, comoveu-se ao extremo. Já que se tratava de movimento tão honroso e distinto, a balançar-se-ia a viagem, sem mais hesitação. Orou, meditou. Fanuel aproximou-se e recomendou vigilância. Não era essa, entretanto, a advertência comum, de todos os dias. Cheio de emoção, o médium não percebia que fora beliscado na vaidade de criatura falível. No seu modo de entender, devia sacrificar-se, correr ao encontro dos seus irmãos na fé. Não se organizavam homenagens em sua honra. Longe de recordar que semelhantes pretos deviam conferir-se a quem de direito, a começar por Jesus Cristo, e não a ele Constantino, operar ao meio da tarefa, ignorando se lhe chegaria a termo, dignamente, começou por antever as demonstrações de apreço, os aplausos gerais, e iniciou providências imediatas. Reconhecendo-lhe a perigosa atitude mental, Fanuel procurou socorrê-lo por intermédio do chefe de serviço. Na manhã em que deliberou em contrário, o rapaz procurou o diretor de trabalho e pediu humilde: Doutor, mudei de opinião relativamente à viagem e desejo o favor de sua licença. Avisado intuitivamente por Fanuel, o interpelado obtemperou: Não me oponho aos seus desejos, mas olhe que as necessidades do serviço também mudaram. Seria difícil autorizar sua ausência, agora. Não seria possível adiar o projeto. Mas, doutor, considerou o médium traço, os companheiros preparam-me grandes festividades para as quais, naturalmente, despenderam recursos e receio passar por ingrato. Além do mais, creio que precisam de minha colaboração nas dificuldades e sofrimentos que arrastam no momento e não desejo parecer indiferente. Fixou o diretor e observou: Não tenho interesse em desviá-lo de obrigações que considera sagradas, mas sou de parecer que deve ponderar as próprias disposições. Se pretende viajar em tarefa de auxílio, não esqueça a vigilância. Onde é razão de festivais e homenagens? O regozijo não mora em companhia da angústia. O médium fora sacudido pelas forças da verdade, mas não despertou. Fanuel fazia o possível para acordá-lo, mas perdia os melhores esforços. Os dias continuaram registrando a insistência de Saraiva e a natural esquivança do chefe de serviço, até que, notando este a firme resolução do rapaz, não quis parecer tirânico e acabou por dizer-lhe: Pois bem, Saraiva, pode ir quando julgar conveniente. Você é dono de sua pessoa e cada qual deve conhecer as obrigações próprias. Obtida a permissão, o médium tomou as primeiras providências. Nesse ínterim, registrava-se grande contentamento dos adversários gratuitos e enorme preocupação dos amigos sinceros de Constantino. A escola de Fanuel, na esfera superior, começou a ser visitada por companheiros esclarecidos, desejosos de informações sobre o assunto. Um velho amigo perguntou ao respeitável mentor: Será crível que Saraiva deite a perder patrimônio tão considerável, inclinando-se a aventuras dessa ordem, só por causa de homenagens barulhentas e exaustivas? Não é bem isso, explicava o orientador traço. Constantino sempre confiou em minha assistência. Tal como a maioria das criaturas, ele não compreenderia nosso auxílio fora da velha ternura terrestre, a exprimir-se em palavras doces. É claro que ele também é espírito e tem as suas responsabilidades. Poderá atender plenamente aos caricaturistas que o alvejam, mas, antes disso, não lhe negarei assistência fraternal. Talvez não nos entenda de pronto, e, contudo, nossa cooperação segui-lo-á. Mais tarde, veio a devotada mãe de Saraiva e inquiriu: Fanuel, venho rogar seus bons ofícios. Creio que a situação é difícil e perigosa. O mentor generoso tranquilizou a entidade materna. Minha irmã pode voltar às suas tarefas espirituais plenamente confiante.
Constantino não ficará sem a nossa colaboração. No outro dia o velho Jerônimo, também grande amigo de Saraiva, depois das primeiras considerações, perguntou: Fanuel, por que não procuras eliminar a dificuldade imediatamente? O pobre médium não vive isento da ignorância peculiar aos encarnados no mundo. Não haverá meios de modificar a situação já. O interpelado, com a serenidade de perfeito otimismo, esclareceu: Jerônimo, quando viveste na terra ouviste falar alguma vez de reses estouradas? Sem dúvida. Pois a mente, quando obcecada pelo impulso do próprio capricho, é como se fora res estourada, continuou Fanuel, bondoso traço. Não se pode remediar a situação com êxito, senão a longas distâncias. O primeiro recurso é a porteira forte. Se esta não vinga, recorre-se ao laço, e tudo isso, embora magoe e fira o animal, constitui medida de salvação de morte certa. Pelas amizades que conquistou, vive Saraiva em pastagem muito extensa. Para opor-lhe uma porteira, necessitamos longa distância. Ele pretende viajar mais de 1000 quilômetros. Pois bem, não podereis cercar-lhe a mente caprichosa senão a termo do objetivo. Se falhar a porteira, recorrerei então ao laço, nesse trabalho de assistência. Jerônimo meditou a explicação sábia e mergulhou em silêncio. Daí a alguns dias era chamado por Fanuel, que lhe confiava os trabalhos da sua escola ativa, esclarecendo: Peço-me substituas por 3 dias. Devo cercar hoje a mente de Constantino. Levarei Natércio, mesmo porque, segundo já sabes, falhando os recursos iniciais, utilizarei outros mais fortes. E, sorrindo bondosamente, acrescentava: Quantas vezes o encarnado quebra uma perna ou se esvai em sangue de escoriações quando socorrido? Devemos admitir providências, que tais, no quadro dos serviços comuns. Assistirei Saraiva em todas as circunstâncias, e talvez me demore. Com efeito, nessa noite, o médium chegava à grande cidade, depois de rodar 24 horas a fio, sobre os trilhos. Antes de atingir a estação dos abraços efusivos e dos aplausos superficiais, um amigo vem vê-lo, trazido por Fanuel, relacionando a ocorrência na série dos casos felizes. Abraçam-se. E quase meia-noite, Saraiva, cansadíssimo, aguarda o conforto da cama de hotel. O companheiro regozija-se e exclama: Por aqui, tudo bem. Algumas dificuldades, mas creio que você gozará horas de entretenimento e descanso. Tenho a impressão de que numerosos amigos nossos disputam em torno de precários patrimônios materiais, mas isso não turvará o seu horizonte. Enfrentaremos a situação serenamente. Natércio, o colaborador de Fanuel, aproxima-se do médium e aconselha a oração. Era meia-noite, enorme o cansaço, mas Saraiva pede ao amigo que o ajude numa prece. Não deveria inclinar-se à inspiração do alto, antes de penetrar o terreno de serviços novos. O companheiro acedeu e elevaram mente e coração ao plano superior. Meditaram e esperaram. Fanuel considerou chegada a hora de opor o impedimento prometido. Tomando a mão de Constantino, escreveu firme: Grande é a luta, áspera a discórdia. Nossos irmãos ignorantes da luz espiritual contendem na ambição e no personalismo destruidores. Necessitam de bisturi a fim de vazarem o tumor da má vontade. Quereria servir de instrumento, meu filho, quando está sendo utilizado em tarefa superior. Considera as responsabilidades que te cabem. E se presas nossa humilde opinião, regressa todo o pano, antes do amanhecer. Fanuel não se estendeu em outras considerações. Constantino sentia amarguras de derrotado. E o festival e as homenagens, os amigos inscientes da verdadeira fé. Num ótimo, Natércio aplica-lhe fluidos salutares. Saraiva lê a mensagem em voz alta. Está muito pálido, desencantado. Mas os fluidos de Natércio o envolvem inteiramente, atenuando os efeitos dolorosos da volta à realidade e ao dever. Constantino cria forças e diz: Se assim, vamos voltar. E ante o amigo admirado, tomou o comboio de regresso, pela madrugada, antes do amanhecer. Entretanto, somente de volta, cessada a influência cariciosa de Natércio, Constantino verificou que sua mágoa era profunda. Viajar mais de 1000 quilômetros, sacrificar-se e voltar sem atingir o menor dos objetivos. Dias passaram sobre os seus desgostos, e o médium, na primeira reunião, recebeu a encorajadora mensagem de Fanuel, que lhe dizia contente: Estou satisfeito, se não te posso dar boa nota em prudência,
Concedo-te ótima classificação em obediência. Não te agastes, Constantino. Ninguém pode despertar do sono a toque de ternura. Às vezes, são necessários jatos de água fria. E quem poderá afirmar que isso não seja assistência amorosa? Saraiva, mais animado, retomou a luta, mas até hoje talvez ignore que, se não ganhara boa nota em prudência, nem mesmo a obediência lhe pertencia. 27. Dois companheiros. Leonel e Benjamin, dois velhos amigos do plano espiritual, mutuamente associados no erro e na repararão, depois de minucioso exame do passado, decidiram-se a pedir concessão de novas experiências no mundo. Exposando opiniões diversas entre si, buscaram um orientador, ansiosos da necessária permissão para pronto regresso à luta humana. Após anotar-lhes as observações, sorriu o mentor amigo e obtemperou. E oportuna solicitação, vocês necessitam intensificar o aprendizado, iluminar o entendimento, adquirir sabedoria. Escolheram ambos o mesmo gênero de provas. Levantou-se Leonel, explicando. Estamos acordes no pedido, mas não temos a mesma preferência no capítulo das tarefas. Por minha parte, desejaria a oportunidade de movimentar patrimônios terrestres, nos círculos da fortuna e da autoridade. Antes que ele terminasse, Benjamin embargou-lhe a palavra e esclareceu. Cá por mim, escolhi a condição de pobreza e sofrimento. Pediria, se possível, a supressão de toda a possibilidade de contentamento na terra. Encareço problemas de penúria e dificuldades, a fim de valorizar o que é recebido da providência. Estampando no semblante o sorriso sereno da sabedoria, o generoso orientador considerou. Não posso interferir na liberdade de ambos. Conhecem vocês a extensão dos débitos contraídos. De algum tempo, sou testemunha da luta enorme em que se empenharam para o resgate. Fizeram jus, por isto, a novo ensejo de trabalho e elevação. Devo ponderar, todavia, que, embora divergentes na escolha, ainda não poderão afastar-se um do outro, na próxima experiência de redenção. Partilha, no erro, determina partilha de responsabilidades e consequências. Ser-lhes-ão abertas as portas do serviço santificador. Não se desunam, pois, nos caminhos da purificação, jamais desprezem a possibilidade de aprender. Fortuna e pobreza são bancas de provas na escola das experiências terrestres. São continentes da probabilidade. Ambos oferecem horizontes largos e divinas realizações. Que saibam receber as bênçãos de Jesus, são os meus votos. Leonel e Benjamin ouviram os conceitos judiciosos, renovaram promessas e partiram mais tarde. Atendendo à própria escolha, nasceu o primeiro na casa farta de rico proprietário rural, que lhe fora muito amado noutras existências. Daí a dias, velha servo da casa rica era igualmente mãe, fornecendo ao segundo o ensejo de realizar os planos traçados. Enquanto houve paisagens risonhas de infância, ambos os companheiros, tão unidos pelo coração e tão distantes pelo nascimento, viveram no róseo céu da harmonia, mas, quando Leonel começou a sorver o conteúdo dos livros propriamente do mundo, verificaram-se os primeiros sinais de incompreensão. Cada vez que o jovem bem-nascido regressava ao círculo doméstico e gozo de férias escolares, assinalava-se maior distância entre ele e o camarada da meninice. Quando o anel de grau lhe brilhou nos dedos, estava consumada a separação. Passando a administrar interesses da família nos estabelecimentos do campo e da cidade, era ele o chefe, enquanto Benjamin se classificava no extenso quadro dos servidores. Nessa zona de testemunho ativo, entenderam que deviam proceder como estranhos, absolutamente separados entre si. No fundo, admiravam-se e amavam-se reciprocamente, contudo, as ilusões terrestres os ensegueciam. Se Leonel se mostrava mais enérgico, atento às responsabilidades de administrador, desfazia-se Benjamin em críticas acerbas e gratuitas, levado pelo despeito. Se Benjamin aumentava, involuntariamente, a lista de necessidades pessoais, multiplicava Leonel rigor, levado pelo autoritarismo. A certa altura da experiência, não mais se saudaram um ao outro. Atritaram-se, trocaram acusações mútuas. O servo abandonou o trabalho diversas vezes, desejoso de experimentar a sorte em regiões diferentes. Todavia, incapaz de iludir o espírito da lei, voltava sempre, implorando readmissão. Leonel, por sua vez, renovava a concessão de serviço, embora com agravo crescente desespero e tirania recíprocos.
Se o empregado solicitava melhoria de salário, o patrão restringia a remuneração e os benefícios. Embriagado na visão de lucros fabulosos, Leonel pusera a mente no egoísmo total. Desvairado de inconformação, Benjamin concentrava-se na rebeldia, daí resultando aumento intensivo de vaidade, orgulho, presunção, e ciúme, despeito e indisciplina no coração de ambos. A providência divina, que jamais deixou criaturas em abandono, enviou-lhes socorro através da assistência religiosa. Mas o patrão, afeiçoado ao catolicismo romano, inclinava toda a leitura edificante a favor da própria causa, valia-se dos conselhos do sacerdote amigo que o assistia, para justificar os erros e o seu feitio egoístico. Obcecavam no apego ao dinheiro e a ideia de lucros fáceis. Quanto ao empregado, tornara-se espiritista convicto, porém, cegavam-no a inconformação e a revolta. Qualquer advertência dos instrutores espirituais era interpretada ao inverso. Se o amigo do outro lado da vida aludia à paciência, não enxergava ele a informação própria e sim o defeito alheio, ou a insuficiência dos outros. Se ouvia dissertações sobre a caridade, lembrava aos afortunados do mundo, com ironia. Benjamin era, afinal, desses enfermos que consideram o remédio excelente para outrem, mas, nunca para si mesmos. Enquanto Leonel se valia das consolações da Igreja Católica para consolidar tradições autocráticas, Benjamin esquecia as lições do Espiritismo, para armazenar indisciplinas e difundir desesperações. Absolutamente envenenados de teorias mentirosas, terminaram ambos a experiência humana, na posição de inimigos irreconciliáveis. Despertando na vida real, sentiam-se estranhamente algemados um ao outro. Cercavam-nos sombras espessas e tristes, e como se houvessem enlouquecido, perdendo a luz da memória, somente a custo de muitos anos conseguiram fixar recordações das existências obscuras. Quando a lembrança lhes felicitou o espírito abatido, compreenderam a situação, desolados, e puseram-se à procura daquele mentor generoso que lhes havia banhado o coração de sábios conselhos. Depois de longo tempo, que lhes marcou angústias dilacerantes, foram readmitidos à presença do carinhoso orientador, que, ante as lágrimas de ambos, exclamou serenamente: não estranho a dor que lhes feriu o espírito enfermo, a face do tempo perdido e do ensejo malbaratado. Não lhes faltou inspiração divina para o êxito necessário. Entretanto, esqueceram, mais uma vez, a lei do uso, internando-se no abuso criminoso, olvidando que pobreza e fortuna constituem oportunidades do serviço divino na terra. Os que administram são mordomos, os que obedecem são operários, mas, no coração augusto de nosso Pai, estamos inscritos indistintamente na categoria de cooperadores de suas obras. Será justo obter moderação, paciência, confiança, fé e resistência sublime com os valores da pobreza, e ganhar humildade, ponderação, entendimento, autodomínio, bondade e paz com os valores da riqueza. Adquiriram vocês desesperação, rebeldia, vaidade e ruína. Não posso asseverar que voltaram piores que no passado escabroso, porque ninguém regride na evolução perpétua da vida, mas posso afiançar que voltaram mais sujos. A crise de ambos é de estacionamento complicado. Enquanto outros irmãos nossos costumam deter a marcha em jardins ou florestas, preferiram vocês a parada em lamaçal inconcebível. Valeram-se das sagradas posições de administrar e obedecer, tão só no propósito de oprimir e menosprezar. Esqueceram que todo trabalho honesto, no mundo, é título da confiança divina. Não observo qualquer traço de superioridade moral entre um e outro. Ambos faliram desastradamente. É a dolorosa experiência dos que prometem sem saberem cumprir, é o fracasso do aprendiz pelo descuido próprio. Não vos declarei que pobreza e riqueza são continentes da probabilidade? Cultivaram, porém, a terra das concessões benditas, enchendo-a de ervas venenosas e povoando-a de monstros e fantasmas. Mascararam-se a si mesmos e caíram no pântano. Que posso fazer, agora, se não lamentar a imprevidência? Ambos os companheiros de infortúnio ouviam em pranto. Reunindo todo o cabedal de energias próprias, Leonel adquiriu coragem e interrogou. Não poderíamos, entretanto, recomeçar juntos a prova da fortuna e da pobreza? Estou convencido de que venceremos agora. Sim, respondeu o instrutor sabiamente à medida é possível. No entanto, segundo observei, vocês regressaram enlameados. A oportunidade desejável, por enquanto,
e a de se lavar inconvenientemente, a fim de prosseguir caminho. Calou-se o mentor amigo. Leonel e Benjamin entenderam sem dificuldade. E depois de algum tempo renasciam na terra, procurando o tanque fundo e vasto do sofrimento. 28. A queixosa. Bem-vinda Fragoso tornara-se amplamente conhecida pelas suas queixas constantes. Quem a ouvisse na relação dos fatos comuns afirmaria, sem hesitar, que a infeliz arrematara todos os desgostos do mundo. Órfã de pai e mãe, vivia à custa de salário modesto, numa fábrica de toalhas, onde fora admitida por obséquio de amigos devotados. Todavia, se a existência era laboriosa, não faltavam recursos para torná-la melhor. Não se casara, mas 2 sobrinhos inteligentes e generosos faziam-lhe companhia no ambiente doméstico. Os genitores não lhe deixaram haveres em espécie, mas sempre legaram à filha o patrimônio do lar, edificado ao preço de sublimes sacrifícios. Bem-vinda rodeava-se de oportunidades benditas, mas não sabia aproveitá-las. Cristalizara-se nas queixas dolorosas, aniquilando as próprias energias. A mente enfermiça desfigurava as sugestões mais belas da vida diária. Sou profundamente infeliz, dizia uma colega de trabalho vivo insulada, à maneira de animal sem dono, ao léu da sorte. Morrer seria para mim uma felicidade. Diz-se que o fim é sempre doloroso. Não será, porém, mais agradável alcançar o termo do caminho no seio de tantas sombras e surpresas angustiosas. Não digas isso, bem-vinda, observava a companheira, com intimidade. Temos saúde, não nos falta trabalho, teus sobrinhos gostam de ti. Não nos sintamos desditosas, quando a oportunidade de serviço continua em nossas mãos. Mal-humorada, explodia a queixosa, exasperada. Que dizes? A existência esmaga-me desde a infância, ha sido para mim pesada carga de sofrimentos. Referes-te aos sobrinhos, e que significam eles em meu caminho senão agravo de preocupações? O mundo é cárcere tenebroso, inferno terrível, onde somos convocados a ranger dentes. Calava-se a colega, ante o transbordamento de revolta insensata. Na estação do frio, aferrava-se bem-vinda em lamentações amargosas. No verão, acusava a natureza, declarava-se incapaz de tolerar o calor, e, se chovia, amaldiçoava as nuvens generosas. Dispondo de muitas horas no ambiente doméstico, a infeliz nunca soube valorizar o santo aconchego das paredes acolhedoras, onde os pais carinhosos lhe haviam dado o beijo da vida. Enquanto os sobrinhos, quase crianças, permaneciam no trabalho, bem-vinda recorria às vizinhas e, mãos cruzadas em sinal de preguiça, continuava incorrigível. Ah! Dona Guilhermina, a vida vai se tornando insuportável. Este mundo resume-se em miséria e desengano. Até quando serei humilhada e perseguida pela má sorte? Oh! Minha filha, respondia a interpelada, fixando gestos de mãe compadecida, por ocultar a verdadeira expressão da personalidade habituada à maledicência. Deus é bom pai. Não desanime. Tenhamos confiança na providência. Tudo passa neste mundo. A fé pode transformar nossas dificuldades em motivos de vitória e alegria. Fé? Replicava a bem-vinda, exaltada. Estou descrente das orações. Deus nunca me atende. Quando sonhava, há 10 anos, a organização de um lar que fosse somente meu, rezei pedindo a proteção do céu e meu noivo desapareceu para desposar outra jovem, mais tarde, longe de mim. Quando meu pai se decidiu à operação, supliquei à providência lhe poupasse a vida, atendendo a que eu era órfã de mãe, desde os mais tenros anos, e sobreveio a infecção que o levou à sepultura. Quando minha única irmã adoeceu, recorri de novo à confiança no poder celestial e Priscila morreu, deixando meus filhos por criar, através de obstáculos numerosos. Como vê a senhora, minha crença não poderia resistir a choques tamanhos. Estou sozinha, abandonada, sou o cão anônimo, desprezado em desvãos do caminho. Mas, como a assistência espiritual da esfera superior se vale de todos os meios para socorrer ignorantes e infelizes, a vizinha, não obstante a má fé, constituía assim instrumento de consolação ao bafejo de amigos desvelados do plano superior e replicava. Entretanto, quem sabe todas as desilusões não resultaram em benefício. O noivo, que a enchia de esperança, talvez envenenasse de desesperação. Mais tarde, o genitor teria evitado a operação cirúrgica, mas possivelmente se tornaria dementado,
percorrendo hospícios ou convertendo-se em palhaço da via pública. A irmã ter-se-ia curado da pneumonia, mas, viúva muito jovem, talvez lhe amargurasse o coração fraterno, cedendo a sugestões inferiores no caminho da vida. Em vez de ponderar as observações amigas, Bem-vinda retrucava: